Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você, bom dia, não sei que hora que você está vendo essa mensagem. E é sempre um prazer poder estarmos juntos aí nesse canal, falando das maravilhas que Deus já fez e hoje nós precisamos desfrutar. Você que não é inscrito, escreve aí, dá um joinha e aperte a opção todas. Meus irmãos, hoje nós estamos com um tema para nós estudarmos um pouco. Igreja nunca foi parede. No final nós vamos estar falando a nossa posição hoje de igreja. Porque hoje, se você perguntar, fulano, você é de qual igreja? Eu sou da fulana de tal. Eu sou do ministério tal. Da onde veio essa ideia? Como chegar a essa conclusão para hoje alguém perguntar de que igreja você é membro? Será que isso surgiu depois da igreja primitiva? Ou já tinha essa concepção lá? Porque hoje, se você perguntar, fulano, você é de qual igreja? Se o cara dizer, eu não sou de nenhuma, as pessoas já têm aquela pessoa como desviado. Mas então, da onde veio essa ideia? Será que isso é bíblico? Qual era a concepção do primeiro século para a igreja do primeiro século? O que era a igreja para eles? Será que era parede? É o que nós vamos ver no decorrer desse estudo. Colossenses capítulo 4, versículo 15, que vai dizer assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfas, e a igreja que está em sua casa. Então você começa a entender que, para o apóstolo Paulo, o que era a igreja? Era uma reunião de pessoas com o nome de igreja. Aonde estava a igreja? Qual era a concepção de igreja que Jesus deixou? A igreja estava sendo edificada para a morada de Deus. E hoje, as pessoas estão ainda dizendo que a igreja vai ser edificada. Se a igreja algum dia vai ser edificada, Deus não está morando nela, meus irmãos. Então, a igreja do primeiro século era a noiva, era o tabernáculo. Quando Cristo veio no ano 70 descer, a igreja passou a ser o tabernáculo de Deus. E ela deixou de ser igreja para ser esposa e morada do Deus eterno, reino eterno. Hoje nós não somos igreja. Hoje nós somos cidadãos do reino dos céus. A igreja foi transformada no reino. O reino estabilizado pela eternidade. Eternidade, eternidade. Onde é que vamos encontrar na Bíblia pessoas chamadas de quatro paredes? Não existe esse termo. Hoje sim as pessoas já colocaram essa cultura. Se você não está em uma denominação, você não faz parte da igreja. Essa era a concepção do primeiro século. Onde é que podemos encontrar no texto, no contexto, os primeiros cristãos associados a um prédio chamado de igreja? Existia isso lá? Ou eram pessoas que reuniam na casa e ali estudavam a palavra, uma nova doutrina de Jesus, o evangelho do reino que ele tinha prometido, que o reino está sendo estabelecido. Qual era a mentalidade dele? Será que as pessoas eram quatro paredes? Hoje eu vou dar meu dízimo para a igreja tal. É para o prédio ou é para as pessoas? Da onde veio esta ideia? Onde podemos ter a noção dentro da Bíblia que para eu ser salvo ou ter comunhão, eu preciso estar afiliado, associado com uma carteirinha de membro
dentro de uma denominação, organização religiosa? Será que para mim ser salvo eu preciso estar dentro de uma organização religiosa? Onde tem um líder ali como um pastor e ele vai te levar ao conhecimento para você ir para o céu? A pregação do primeiro século é para ir para o céu ou era uma metanoia, uma mudança de mente? João capítulo 4, versículo 20, que vai dizer assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, Jesus estava ali conversando com aquela mulher samaritana, você conhece a história, e ela, depois que Cristo revelou ali a sua vida, ela apelou para a religião, porque nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar de adoração. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, qual era a concepção judaica e a concepção do samaritano? Que Deus tinha um lugar, conforme tinha mesmo no Antigo Testamento. E no Monte Gerizim havia um templo também, que eles adoravam ali. Mas os judeus diziam que aquele templo era falso. O verdadeiro lugar de adoração seria em Jerusalém. E Jesus, ele acaba com aquela história de vai vir a hora, mulher, e já é hora. Ela era uma mulher samaritana, não havia lei de Moisés ali para ela, e o templo também já não funcionava. Ela vai vir hora e já é, que nem em Jerusalém nem nesse monte, porque Deus é Espírito. Jesus já estava prevendo a destruição do templo, que ele acabaria com essa estrutura, e os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Aonde você estiver, aonde eu estiver, nós podemos ser um adorador no espírito. Da onde veio esta ideia? Onde podemos conceber a ideia de pensar que para eu pertencer ao corpo de Cristo, eu tenho que estar ou fazer parte ou ser membro de alguma denominação religiosa aqui na Terra? Onde está escrito? Para mim ser membro, de ser salvo, eu tenho que ser membro de uma igreja, ter carteirinha, ter ministério, ser consagrado e ter aquele compromisso ali de manhã cedo, de tarde. Eu passei por isso 20 anos. Aonde está escrito isso? Quantos anos nós fomos enganados? Da onde veio esta ideia? Quem foi que inventou e disseminou dizendo que o púlpito é altar, ou seja, chamar o púlpito de altar? Afinal, qual é a base neotestamentária para tal afirmação? Olha, o púlpito é lugar santo. Onde está escrito? É eu pegar templo, pegar igreja, pegar púlpito e dizer que ali é o altar de Deus. Aonde está escrito isso? Da onde veio essa ideia? Ela veio de algum lugar para enganar as pessoas que não têm conhecimento. Da onde veio esta ideia? Na questão do dízimo, hoje existe os dizimistas fiel. Só quem fica rico é a liderança.
podemos encontrar em qual epístola, em qual carta do apóstolo, dos apóstolos, né? Incentivando a questão do dízimo para a igreja, pessoas, que geralmente hoje a concepção igreja é um lugar, então você leva o seu dízimo para a igreja, mas qual era a concepção deles de igreja lá? Era pessoas. Então hoje, se eu dar o dízimo, eu tenho que dar para a igreja, para pessoas, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão à falta, para pagar uma conta, para comprar um remédio. Então essa era a concepção. Se hoje realmente as pessoas vivessem o evangelho, o dízimo precisaria ser para as pessoas, que as pessoas que era a igreja, não era um espaço denominado a uma igreja, e ali havia pessoas que dominavam aquela área, igual domina hoje. Tem que ser na igreja. Mas quem era a igreja? Era pessoas. Pessoas convertidas se tornava a igreja. Membro do corpo de Cristo. Aonde acha na Bíblia que os apóstolos pediu algum dízimo a alguém? Para hoje, a maioria hoje baseia o seu ministério em Malaquias, lá no Antigo Testamento. Ah, mas Jesus, Mateus 23, ele mandou dar o dízimo. Jesus, ele não mandou dar o dízimo. Ele estava na Antiga Aliança, cumprindo as regras judaicas, para depois fosse para a cruz. Ele não poderia dizer, não dá isso. Mas ele não veio para destruir, ele veio para cumprir. E ele diz, olha, deveis fazer isso, dar o dízimo, porque ele não poderia dar uma nova ordem, um novo mandamento, sem cumprir o velho primeiro. Então Cristo, ele veio cumprir todos os requisitos que a lei precisava. Mas depois que ele morreu, os apóstolos não acharam lugar nenhum para basear o seu ministério em cima de dízimo. Ah, mas Ananias e Safira, ali foi tratado de venda de propriedade, nada a ver com dízimo. De onde veio essa ideia? Por que não encontramos no Novo Testamento, a partir da morte do Salvador, os irmãos entre si chamando um ou outro de pastor? Fulano pastor, pastor e etc. Ou colocando PR antes do nome. Aonde está isso? Será que alguém tinha lá o pastor Paulo, pastor Lucas, pastor Cicrano, pastor... Meus irmãos, da onde veio essa ideia? Você já parou para imaginar? De onde veio essa ideia de colocar o PR primeiro antes do nome da pessoa? E por que devemos chamar nos dias atuais, ou nos encontramos pessoas chamando outras pessoas de pastor, chamando e colocando PR antes do nome? Não é isso? Ô pastor! Hoje pastor, meus irmãos, ele é tido como um super-homem, até ele vacilar. Depois que vacilou, então não tem base na Bíblia para você chamar ninguém de pastor. Jesus disse, a ninguém chamei de pai, ou pastor, ou de guia, porque um só é o vosso guia, que é Deus. Da onde veio essa ideia? Porque o povo continua chamando um prédio de uma reunião religiosa, chamando de templo, se o templo já foi destruído em 70 DC, depois de Cristo. Ah não, nós temos um espaço lá e lá é o templo. Que templo? De Jerusalém? A réplica daquele templo? Não existe. O que nós
temos então, podemos ter um espaço de reunião e ali reunir os filhos de Deus para examinar a Escritura, tudo bem. É obrigatório? Não encontramos base na Bíblia. Porque se nós somos a morada de Deus, eu posso se reunir em casa com a minha família. Eu posso falar das maravilhas dele. Posso também reunir em um lugar, em um espaço, debaixo de uma barraca, em um prédio luxuoso? Pode. Se você fala a verdade de Cristo, entende a obra consumada, vai ser bem-vindo. Mas agora, reunir para trazer aquela igreja do passado, dizer que as pessoas é prédio, não dá, meus irmãos. Se nem os judeus se atrevem a chamar as suas atuais sinagogas de templo, por que os religiosos atuais, na maioria, chamam os seus prédios de templo? Se nem os judeus, eles chamam as sinagogas deles de templo, sinagoga era um lugar de estudo, como é que encontramos base hoje para as pessoas chamar um prédio de templo? Esse é o templo do Senhor. Meus irmãos, Deus não habita em templo feito por mão de homens. A Bíblia diz que nós somos a morada do Eterno. Você não precisa afiliar em uma denominação, um lugar chamado igreja, para você ter comunhão com Deus e nem ter a sua salvação. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário e você já nasceu no reino eterno de Deus. Você precisa reinar em vida e deixar que o bem trabalhe na sua vida e deixar que o Espírito de Deus, o próprio Deus, guia você e eu ao amor, à caridade, à mansidão, ao domínio próprio, e assim nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou no Calvário. Meus irmãos, onde nós podemos encontrar na Bíblia apoio para tantas denominações? Cada rua que você passa existe 5, 6, uma colada na outra. Será que tirar ali o dízimo, se vir uma lei para tirar o dízimo de todas elas, ou pagar tributo de cada uma, será que elas continuariam? Será que nós encontramos apoio para abrir igrejas ou prédio, levando o nome de Deus? Será que isso é a verdade que as pessoas pregam hoje? Será que o apóstolo Paulo, quando enviava as cartas, ele tinha essa concepção? Ou ele tinha todos como um grupo cristão? Se Paulo tivesse aqui hoje, como seria a carta que ele enviasse para Unamá, Cabo Frio? O que ele acharia desse evangelho? Como ele encararia esse mundo que nós vivemos hoje, que o que divide um homem é a religião? Será como é que ele enfrentaria essa situação? Quantas pessoas hoje estão perdidas, estão afogadas de tanto trabalho na igreja, enquanto os seus filhos estão perdidos, enquanto os seus esposos estão atrás de outras mulheres e vice-versa, e o tempo vai passando e eles esperam que um dia Cristo vai arrebatar eles, segundo a visão futurista, que Jesus está vindo a pé então, que nunca chega. Será que essa é a verdade? Quantos anos você vai ficar esperando Jesus voltar e a sua barba vai ficar russa e nunca vai chegar a uma conclusão? Será o que Jonas foi pregar lá em Ninivita?
O fim que ele estava dizendo, se um profeta dissesse que ia acontecer algo e ele morresse e não acontecesse nada, esse profeta era mentiroso. Jonas foi pregar, ele pregou o juízo vai vir. Será que o juízo veio depois de 2000 anos? Todos os discípulos tinham uma finalidade: pregar o evangelho em toda criatura, todo mundo presente. Quando aquele evangelho fosse pregado no mundo todo, terra habitada daquela época, viria o fim da velha dispensação. O céu e a terra passaria e desceria do céu uma nova Jerusalém, um novo governo de Deus na terra. Glórias a Deus que nós entendemos isso. O Brasil está sendo liberto desse futurista, está trazendo a consciência e sabe que todos aqueles que é futurista não vão chegar a lugar nenhum. O entendimento sempre vai ficar moldado ali. Não tem escritura se cumprindo hoje. O que precisamos entender é que o reino de Deus já foi estabelecido e você precisa ser liberto dessas denominações e passar a servir Deus no Espírito. É guias de cego guiando outro cego. Então, meus irmãos, está aí. Simai, qual é a sua concepção hoje de igreja? A igreja ela foi transformada em esposa do Cordeiro. Ela estava sendo preparada para a morada de Deus no Espírito. Paulo diz: aqueles que se unem ao Senhor é um Espírito só com Ele. O Apocalipse diz que eis que eu faço novo todas as coisas. As pessoas estão esperando ainda. Meus irmãos, já tem mais de 2000 anos que já foi feito tudo novo. Mas a mentalidade da liderança, daqueles que levantaram essa igreja de volta para enganar as pessoas, ou eles ser enganados sem saber, eles passam dia e noite pregando. Qualquer tragédia que acontece, Jesus está voltando a pé, porque já tem 2000 anos que ele não chega. Se ele está voltando, quem mora conosco? Jesus então não vai voltar, Simar? Não. Mas ele falou que disse que ia voltar. Ele disse que voltaria em qual geração? Naquela geração. Aquela era a geração que ia sofrer o juízo de Deus. O fim dos tempos. O fim do século. Não o fim do planeta. Então, meus irmãos, está aí. Hoje você precisa reconhecer que você já nasceu no reino. E se mal, o que eu faço para reinar? Reinar é ter paz, alegria e gozo no Espírito Santo e andar pelo Espírito e saber realmente desfrutar daquilo que Deus conquistou na cruz. E era direito deles e nós nascemos já com a herança eterna dentro de nós. Valeu, melhor noite para você. Paz eterna.